Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia Comigo, Cláudia Jage. E no programa de hoje vai ser uma bagagem cultural maravilhosa. Eu tenho o prazer de receber a modelo internacional, apresentadora e especialista em história da moda, Laura Vi. Cláudia, que bacana estar com você aqui. Eu estou adorando obrigada. todo o cenário, todo o projeto. Vai ser uma delícia essa nossa conversa. Laura, é uma honra te receber, uma grande alegria. Muito obrigada por ter vindo. Laura, conta, Laura. Eu só vou te dizer, conta, Laura. É uma bagagem, é muito vasto, seu conhecimento. Então, deixa a gente encontrar, saber um pouquinho de tudo isso que você viveu. Conta pra gente. Pois é, as pessoas gostam muito de saber da minha carreira como modelo, Sim. porque a minha carreira foi muito longa, Cláudia, mesmo sendo lá atrás. Hoje, é claro que não existe mais esse timeline, não existe mais essa limitação. Antigamente, as modelos, assim como os jogadores de futebol, iam até os seus 30, mais ou menos, por ali, né? Hoje não existe mais isso. Você pode ser uma modelo aos 70 anos, aos 80 anos. Mas na minha época, já era uma carreira bem longa a que eu tive, de mais de 15 anos, trabalhando com passarela e com alta costura. Sim. Então, eu comecei em Porto Alegre, eu sou gaúcha, e dos 15 aos 19 anos, trabalhando em Porto Alegre mesmo. E, claro, terminando os meus estudos de colegial, e aí, eventualmente, eu tive o convite para vir até São Paulo e trabalhar com algumas das agências que estavam aqui, que eram agências que realmente representavam a modelo para o exterior. Sim. Então, escolhi uma agência que foi muito bacana para mim na época, e com 19 anos, então, comecei a trabalhar com eles, e logo tive convite para ir para a Alemanha. Nossa. Então, na verdade, eu até fui com um book meio desfalcado, digamos assim, não estava ainda tão completo, é isso que eu quero dizer. Eu era uma modelo relativamente nova ainda, com 19, porque no Sul eu fazia mais desfiles e não tinha tanto material fotográfico de revista ainda. Certo. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha. E lá eu comecei a fazer mais material e comecei a trabalhar, e as coisas foram indo de uma maneira muito bacana. Eu tenho, assim, um orgulho de dizer que a minha carreira, ela foi muito positiva. Tem pessoas que têm, claro que experiências positivas, outras nem tanto. A gente sabe que no Japão, por exemplo, onde eu passei algumas temporadas, algumas meninas tinham dificuldade, até porque a cultura era outra, porque as necessidades eram outras, mas de uma maneira geral, assim, a minha carreira de quase 10 anos fora do Brasil foi muito positiva. Então foram esses convites de agências que falam com a agência mãe é a agência do Brasil, a agência do exterior era a agência que convidava. Então esse relacionamento, essa negociação era dada de uma forma bem bacana, com toda a questão do contrato sendo feito com detalhes. Então nós íamos, né, eu e as minhas colegas íamos para outros países com uma estrutura bem bacana. E lá a gente tinha acesso, né, a novos clientes, a possibilidade de fazer campanhas, publicidade e desfiles. Então, eu te falo que a minha carreira ela foi bem completinha, assim, eu trabalhei com tudo isso. Eu fui uma modelo tanto de comerciais, de televisão, como, por exemplo, bancos, eu fiz muito, fiz muitos produtos de beleza. Tá? Então, era campanha de comercial de televisão, por exemplo, e também fiz muitas revistas editoriais, campanhas de revista de moda e também muitas capas, e trabalhei com passarela, fiz alta costura, além de passarela, prêt-à-porter, que a gente fala que é a moda do dia a dia, né? Chama-se prêt-à-porter, ready to wear, né? São expressões que se usam no universo da moda desde sempre, essas duas expressões, por isso que eu acabei comentando aqui. Perfeito. Então, assim, foi uma carreira bem positiva, bem bacana, e que até hoje dá frutos, porque hoje eu sou especialista em história da moda. Laura, interessantíssimo. E eu queria saber, você começou a trabalhar, você foi para a Alemanha, você trabalhou com Karl Lagerfeld, Givenchy. Conta pra gente um pouco como é que foi viver nesse mundo. Conta né? Bom, então, nos anos 90, quando eu trabalhei muito viajando e tudo mais, eu tive acesso, claro, a alguns estilistas que ainda estavam aqui presentes, né? Destes três, Ralph Lauren, ainda está vivo, e os outros dois já se foram. Mas com Givenchy, por exemplo, Hubert de Givenchy, que foi um grande estilista francês, e ele criou para Audrey Hepburn, aquela atriz que a gente adora, que é aquela super estilosa dos anos 1950, 60, ele criou muitos vestidos para o cinema. Certo. Ela fez muitos filmes em Hollywood, então o Givenchy foi este grande autor e amigo de Audrey Hepburn. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 1992, em Nova York. Ele já era um senhor de seus 70 para 80 anos.
Uma pessoa extremamente elegante. Quando eu conheci ele pessoalmente, eu fiquei assim, senhor Givenchy, como eu fui escolhida, sou loirinha, né? Que E ele falou para linda. mim, por conta do seu card, porque a gente tinha na época um portfólio, né, um book, uma maneira de mostrar as fotos que nós Sim. tínhamos, porque não existia o celular, não existia essa coisa digital. Então era tudo físico. Então era um card com medidas e tudo mais. E na frente, né, fotos na frente e atrás. Na frente, havia uma foto minha em PB, e que eu estava com o cabelo parecidinho com o dela. Então, ele falou assim, olha, essa foto aqui foi o que me chamou a atenção sobre você. linda. E, realmente, quando o meu cabelo tem um gel e é puxado para trás, ele fica mais escuro. É Então, mesmo mesmo? loirinha, eu fiz esse desfile que foi em homenagem a Audrey Que Hepburn, linda. com vários dos vestidos que ela usou em cinema. Claro, eram feitos, obviamente, nas nossas medidas, Sim, porque ela era muito claro. pequenininha. Audrey Sim. Hepburn era uma mulher bem pequena, assim, de altura, né, de dimensão, ela era bem delicada. Então, isso me marcou bastante, esse trabalho com o Givenchy. E com Karl Lagerfeld, eu trabalhei até um pouco mais, porque ele foi realmente o estilista que durante o projeto da peça Mademoiselle Chanel, nós fizemos durante 3 anos essa peça. Marília Pêra era a atriz principal, era Bárbara. a Chanel, eu era uma das modelos em cena, com uma outra colega. Então, Karl Lagerfeld se envolveu com todo esse projeto e ele enviou, né, a Maison Chanel, claramente, a empresa Chanel, enviou os figurinos para nós. Que não eram figurinos, gente, era alta costura de verdade. Incrível, Então, durante Laura. 3 anos, eu desfilei tudo que ele enviou para o meu corpo, porque foram medidas feitas de alta costura, os detalhezinhos, né? As medidas de alta costura são inúmeras no corpo. E foi a oportunidade que eu tive de usar mais de 4.000 vezes as roupas Meu Chanel, tirando e colocando. É uma brincadeira, claramente. Que maravilha. Usei, mas não fiquei muito tempo, alguns minutos em cena. Eu tinha 7 figurinos por cada noite, no caso assim, Sim. né? E esses 7 figurinos eu fui, claramente, 4 vezes por semana, vezes 3 anos, deu essa média aí de 4.000 vezes usando Laura. as roupas Chanel. Então, as pessoas brincam muito comigo que, provavelmente, depois de Coco Chanel, eu fui a mulher que mais vestiu Chanel. que mais Mas vestiu Chanel. nesta brincadeira, claro, né? Que linda. E, então, Karl Lagerfeld estava envolvido, e quando nós fizemos a peça lá, quando apresentamos em Paris, porque fomos para lá, para a França, fazer toda essa encenação lá, ele estava presente. E foi uma oportunidade maravilhosa de estar com ele dentro da Maison Chanel, conhecê-lo bem. Eu já conhecia ele de longe, gente, mas é assim, porque eu já andava por Paris trabalhando, mas não tinha tido a oportunidade de conversar com ele, de bater papo, de entender o processo, de estar mostrando, né, o meu trabalho ali, tete a tete com Karl Lagerfeld, e também na peça ele foi nos... foi maravilhoso, Ai, foi que lindo, nos Laura. ver claramente na estreia, e depois foi numa recepção que a Embaixada do Brasil na França fez para nós, para o espetáculo, né? Então ele estava presente em tudo isso. Então tive realmente uma oportunidade muito bacana. Tem uma foto linda de vocês dois Tem uma conversando. foto Icônica linda. aquela foto, Ele está né? falando para mim ali coisas incríveis que assim eu não acreditava, porque ele era muito simpático. Era, Apesar Laura. de parecer antipático e muito sério em fotos, porque ele Sim. fazia sempre um trejeito, né? Aquela coisa carão, assim, carão. Era a persona dele, uma persona para fora. Porque quem conhecia o Karl, e até eu digo isso de depoimento de outras pessoas, não só da minha opinião, ele era muito simpático, muito envolvente e muito interessado em cada em cada situação. E ele era uma pessoa bem generosa. Então, foi assim uma oportunidade ímpar de trabalhar com aquele cara que, na época que eu trabalhei com ele, Cláudia, ele já estava bastante magro. Mas eu o conheci, sabe, assim, uns 10 anos antes, também nos desfiles em Paris e tal, ele era um senhor obeso. É mesmo? Ele tinha sido obeso. E aí, quando eu o vi, claro que eu vi em fotos, mas quando eu vi novamente, assim, ao vivo, magrinho, eu falei, puxa vida, que interessante. Ele também quis ficar dentro de um parâmetro da época, se enquadrou. né? De poder vestir, né? Poder Padrão de vestir o que ele beleza, o que ele pregava, o que ele pregava, trabalhava, a beleza né? que ele pregava. Maravilhoso. Laura, que experiência. A gente, assim, de fora, né, não consegue mensurar o tamanho, o significado disso para você. Para quem é modelo é muito importante, Cláudia, porque eu sempre admirei o trabalho da empresa Chanel, porque Coco Chanel deixou um legado maravilhoso para nós mulheres, para a mulher moderna.
tá? Para nós mulheres que estamos aqui hoje. Sim. Ela deixou um legado importante de vestimenta, tá? Uma delas é a calça pantalona para mulheres. A calça para mulheres não era usada. A Chanel, de uma certa forma, populariza isso com informação de moda. Não é só que vamos usar a calça do namorado. Isso qualquer uma pode pegar. Até nos anos 1920 já faziam isso, eventualmente. Mas ela põe informação feminina nessa calça. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante que a Chanel deixou pra gente. A outra coisa é o vestidinho, o pretinho básico, ela que criou, Nossa. tá? Em 1926. Então, hoje, se você tem um pretinho básico no seu guarda-roupa, que certamente você tem, vocês aí também têm, ela que trouxe essa ideia de usar o preto, que não era uma cor tão comum, né? Nos anos 1920, era uma cor de luto, na verdade. Era usada para luto apenas. Então, ela traz isso para a sociedade. Vamos usar essa cor que é tão democrática para todos, né? É maravilhosa. E inúmeras outras uma... coisas. Então, ela criou essa vestimenta, tá? A camisa com a calça preta, muito do branco também. E as pérolas, que você, inclusive, está usando aqui. As pérolas, ela populariza de uma maneira incrível, porque já existiam pérolas, gente, há milênios, claramente. Mas sempre pérolas verdadeiras, porque até aí, o século XIX... As joias eram joias verdadeiras. Sim. É apenas com algumas descobertas da indústria química no início do século XX que vão se criando outras possibilidades. Então, quando a joia falsa, ou seja, a bijuteria entra em cena, a Chanel diz, né, todas podem usar. Vamos usar. Então, ela incentiva o uso do falso com o verdadeiro, essa mistura, tá? E faz com que as mulheres hoje se vistam, né? Eu digo de lá para cá, super felizes e bem e lindas, muitas vezes com a bijuteria, sem a necessidade de usar uma joia, porque ela foi abrindo certos caminhos para a mulher moderna, a mulher prática, né? Nossa, linda, instituiu, o que ela falava era lei, né? Então... sim, o que ela falava era lei. Então, ela era uma estilista bem importante para essa primeira metade do século XX e da França, tá? A moda dela foi para o mundo todo. Porque a França sempre foi o berço da moda, ok. E a Chanel se insere nisso. Então, quando ela cria as novas vestimentas femininas, tira o espartilho, tira aquelas saias cheias de frufrus que vinham do século XIX. Assim que ela começa a criar a roupa da mulher, no início do século XX, ela vai, aos pouquinhos, retirando, né, esses elementos. Então, por isso que a gente fala que a roupa que a gente usa hoje, ela criou há mais ou menos 100 anos atrás. Bárbaro, Laura. E você que viveu nesse meio e conheceu esses ícones, eram pessoas tranquilas de lidar ou tinha algum mais difícil? De jeito nenhum. Como é que foi lidar com eles, Laura? Olha só, a Chanel, principalmente, eu acabei vindo ao mundo depois dela. Então, claro, a Chanel já tinha falecido quando eu comecei a trabalhar. Mas eu sei muito dela, eu leio muito sobre ela e eu acompanhei muito de dentro da Maison e todo o nosso trabalho na peça, ele sempre foi muito... Nós tivemos uma curadoria muito importante, a autora Maria Adelaide Amaral nos deu muitas informações, então eu tenho muito conhecimento. A Chanel era terrível. Terrível mesmo? Boazinha, mazinha. Então, assim, eventualmente ela era muito incrível, ela era muito espirituosa. Então, uma mulher na primeira metade do século XX, que já trabalhava, que tinha o seu próprio carro, que daí, claro, o carro foi lançado e começou a fazer sucesso. Então, ela tinha toda uma liberdade de pensamento e de ação, de atitude, que era muito interessante para os homens da época. Então, ela era, assim, muito interessante para eles. Por outro lado, ela era, às vezes, amarga. Sim. Ela sabia exatamente o que ela queria. Então, se as coisas não fossem do jeito dela, ela se tornava difícil. Tá? Então, a Chanel tem esse histórico de ser uma mulher que tem altos e baixos, né? Já a Christian Dior era um fofo, tá? Eu falo isso porque são dois dos maiores estilistas da humanidade que eu pesquiso muito, principalmente esses dois. E o Dior, então, em comparação, e a gente no Brasil gosta muito tanto de Chanel quanto de Dior, é por isso que eu dou cursos sobre eles, a gente vai falar disso. Vamos falar sobre o curso. Gente, a Laura vai começar um curso incrível, imperdível, depois você conta tudo para nós. Vou contar. Então, justamente o Dior, ele era mais sereno, então ele tinha uma característica bem diferente da Chanel. A Chanel, ela criava rapidamente, ela era muito... ela tinha uma visão à frente, tá? Sim. E eu posso te falar que ele tinha uma visão um pouquinho para trás,
Não que não fosse elegante, sempre muito bonito o trabalho dele, mas ele olhava um pouquinho para trás. A história da moda, que vinha dos reis e rainhas, da realeza francesa, ele utilizava. Ela não. Ela aquilo aboliu e ela ia para frente. Ela criava para a mulher do futuro. Sim. Então, são características diferentes de um e de outro, né, que ficam muito claras. Bárbaro. A maneira como eles agiam. E eles foram concorrentes durante um período. Quando Dior surge, ela já está há muito tempo criando. É claro que há um certo mal-estar ali, porque ele traz novidades. Sim. Ela não gosta. Ela não gosta. Então, assim, são questões muito interessantes. Agora, claro que a França, ela trouxe muitos outros estilistas interessantíssimos, importantíssimos. E daí, depois de um período em que a França vem com tudo na primeira metade do século XX, a gente tem a moda surgindo na Itália, a gente tem a moda surgindo na Espanha e depois nos países nórdicos. Então, assim, a França é o berço. Mas é claro que hoje a moda está realmente democratizada. Exato. E a gente tem no Brasil, né, estilistas maravilhosos que a gente ama. Então, a gente pode falar que a moda não se restringe ao que hoje é feito na França, né? Maravilhoso, Laura. E hoje, acho que outro conceito é a questão do fast fashion. Como fica isso com a moda que você conhece, com a alta costura? Não dá isso... Eu não posso usar uma palavra pesada, mas isso atrapalha a moda verdadeira, a real criação? Como então, é que fica isso para a história da moda? O fast fashion, basicamente, é o seguinte, a tentativa de trazer para a pessoa comum, para a pessoa que não tem tanto poder aquisitivo, né, uma moda bacana, com pesquisa, com intenção, com... algo diferenciado. E eles sempre olham, o fast fashion olha para o prêt-à-porter de qualidade e que também olha um pouco para a alta costura, tá? Então, eles se influenciam, né? Certo. Se inspiram nas cadeias, né? A grande cadeia a mais importante, né? Digamos, dentro da moda seria a alta costura, que poucos têm acesso. Claro. Poucos no mundo inteiro têm acesso ideia. à alta costura, porque ela é uma obra elas são, né, obras de arte, elas são caríssimas, né? E o prêt-à-porter de qualidade são dessas grifes, essas marcas conhecidas por nós, internacionais, que têm um trabalho belíssimo de qualidade. Então, a gente fala marcas de luxo. O fast fashion, ele se inspira nessas marcas de luxo. Então, ele traz para a gente a possibilidade de usar uma peça bacana, claro que com um tecido menos importante, com menos qualidade, mas uma modelagem relativamente bacana e você pode estar bem vestida com fast fashion. A comparação significa o seguinte, democratizar realmente a moda. Tá? Okay. Então, não que ele cause uma disruptura dentro das marcas de luxo. Na verdade, ele só se inspira. Sim, e daí sim. ele pode trazer... Eu digo quando eu quero dizer o homem comum, eu não quero que isso seja mal entendido. Eu quero dizer assim, a população, de repente, Sim, claro. ribeirinha, aqui do interior Claro. de São Paulo, do Rio Grande do Sul, onde eu nasci. Pô, tem acesso a uma moda bacana. Por quê? Porque uma fast fashion local pode se inspirar nessas marcas. Então, de uma certa forma, é positivo isso bacana. tudo. É um movimento positivo. Agora, não consumir demais, porque o fast fashion também polui. Então, tem que ter um pouquinho ali de equilíbrio nessa compra, né? Nesse consumo. Perfeito. Laura, quanta bagagem. E o que foi que te motivou, acho que até uma continuidade, não sei, a ser especialista, professora na história da moda? Pois é, olha só, Cláudia, eu sempre amei história, sempre fui atrás disso. E nas minhas viagens, trabalhando num certo mercado, eu ia viajar por outros países próximos, entender a história desses países, tá? Principalmente no Ocidente. E isso me levou a estudar cada vez mais. Chegou um momento em que a minha bagagem sobre essa cultura de moda era tão grande que eu resolvi começar a falar disso no Instagram, durante a pandemia, porque foi o momento que a gente ficou em casa, começou a gravar... Né? Começou a gravar vídeos, começou a falar um pouco mais sobre as nossos interesses, né? Todo mundo fez um pouco isso. E eu comecei a falar mais disso. E foi quando eu deslanchei dessa outra forma, né? Então, eu sou formada em letras pela USP, que já me dá aí uma bagagem bem bacana na área de humanidades. E depois eu acabei acrescentando estudos, né? Dentro da Parsons de Nova York, eu fiz um curso de História da Moda. E eu estou sempre viajando. E eu vou no lugar em si. Então, eu vou na casa da Chanel,
no interior do interior, eu vou na casa do Dior, eu vou pesquisar onde eles andaram e por que foram feitas peças naquele perfil, naquele lugar. Eu faço isso. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. A gente sente isso em você. Eu amo e depois eu trago essas informações para as minhas alunas, porque eu vejo realmente, de verdade, ali como que a coisa aconteceu. Você entende. Então não é só livro, né? Eu entendo, eu posso falar que eu entendo a moda. Você entende a moda e você é uma excelente comunicadora, eloquente, linda, bárbara. É uma bagagem que é riquíssima, é um privilégio meu estar aqui com você hoje. Porque eu adoro trocar com pessoas que curtem saber, que se interessam por esse assunto, porque é um assunto realmente, é um pouquinho à margem, né? A gente não está falando de problemas sociais, problemas políticos, é um pouquinho à margem. Não deixa de ser tão importante também o fato de que a gente precisa sempre estar bem vestidas para o nosso trabalho, para a gente se posicionar perante o mercado. Então, também faz parte, né, da importância da sociedade o saber se apresentar. Exatamente. E é um conteúdo bom, é um conteúdo feliz, Laura. É um conteúdo gostoso. É um conteúdo feliz. Exato. Nós já lidamos com o dia a dia, com as notícias, com o país, enfim, mundo, né? E o seu conteúdo, ele é muito feliz. E por falar em conteúdo feliz, eu quero te presentear com um vinho para que você celebre muitos momentos felizes. Que maravilhoso. Da nossa New Wine. New Wine, que delícia. Adorei, Cláudia, obrigada. Brinde com muita saúde. Puxa, que lindo, adorei. A New Wine tem mais de 850 rótulos do mundo todo, um estoque com mais de 10 mil garrafas. Você certamente vai encontrar o seu New Wine. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na nossa tela. Isso, que gostoso, é do mundo, é do mundo, né? É muito gostoso, né? Que coisa boa. É muito bom. Laura, mas conta para nós a questão, voltando para as criações de Chanel, Dior olhava mais para trás, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Hoje em dia, se cria moda, é possível criar ou tudo já foi criado? Então, eu diria o seguinte, em termos de modelagem, tudo já foi criado. Sim. Porque a gente chegou até o biquíni. O fato é, nós já fomos até a mínima peça possível de ser usada no corpo. Então, em termos de modelagem, tudo já foi feito, ou quase tudo já foi feito. A gente tem aí décadas, né, de exemplos, e a gente sempre tem olhado muito para as últimas décadas, para a criação atual. Então, por exemplo, nos dias de hoje, os anos 90 estão muito em voga. Então, eu trabalhei ali nos anos 90 e é engraçado que eu vejo nas lojas, nas vitrines hoje, roupas que eu praticamente usei aquilo ali, né? Aquele espírito, aquela maneira, aquele tipo de peça. Agora, o que pode vir de novidade, que vem, com certeza, são os tecidos tecnológicos que estão sendo criados, que a indústria da moda está sempre trazendo novidades em relação aos tecidos. Certo. Então, nesse sentido, eu acho que sim, a gente vai ter ainda muita novidade, principalmente por conta da sustentabilidade, a questão ambiental, super importante, porque a moda, na verdade, ela polui também. Então, todas essas questões estão intrínsecas também a esse universo, né? Que bom. Então, continua evoluindo, apesar de não na criação, mas, né, no desenvolvimento dos tecidos, né? E por falar em tecidos, uma peça para você atemporal, Laura. Camisa, gente, assim, eu amo camisa, acho que camisa você coloca e tá bem vestida de manhã à noite em qualquer lugar. A camisa branca é um adendo ainda a mais, né? Porque a branca, aí sim você não erra nunca. Até em casamento já fui de camisa branca, com saia longa, e acho que fica super chique, porque era um inverno, então já usei uma camisa bonita, claramente, né? Mas camisa branca até em casamento já usei. Então eu acho que é uma peça que qualquer mulher deveria ter no guarda-roupa, uma camisa branca. Laura, em meio a tanta história, agora nós chegamos ao momento alto do programa, que é o momento Sintonia. Sintoniza comigo. Laura Vi, conta pra gente alguma situação inusitada que você tenha vivido aí nos bastidores, como é que foi? Bom, tem muitas, né? Uma pessoa que trabalhou tantos anos quanto eu, tem muitas, mas eu vou contar uma que eu acho que pode ser bastante interessante. O Karl Lagerfeld, como muita gente gosta dele, então eu acho que as pessoas gostam de saber um pouquinho dele e tudo mais. Eu tenho essa foto em que eu estou de mão dada com ele, e que é uma foto muito feliz, né? Ele está muito contente conversando comigo, ele está me dando alguns elogios ali, e eu fiquei atônita, porque ele fala para mim assim, você tem uma presença de palco muito grande. Nossa. Adorei, tá bom, muito obrigada, Cal. Aí ele falou assim, você poderia fazer Maria Callas no teatro. Você falou, me arrepiei. Quando ele disse isso, eu juro por Deus que eu falei assim, Cal, eu não canto. Eu não canto. Ele tirou da onde essa ideia? Aí eu continuei conversando com ele assim, tipo,
Maria Callas? Uma soprano? Nossa. E aí ele falou assim, não, é porque você tem um pescoço, olha que interessante, muito comprido, parecido com o dela, mas claramente, you are skinny, she was not so skinny, porque ela não era tão magrinha e tal. E aí aquela conversa depois ela vai para outros lados, mas eu achei aquilo tão engraçado. Eu falei que eu não sabia o que dizer, porque eu não sei de onde ele tirou aquilo. Meu Deus, olha, que percepção, ele te analisou. Ele e me ele analisou conseguiu porque encontrar... ele estava na nossa estreia, ele estava bem no centro, claramente, né? E eu desfilava, eu era uma modelo em cena. Então, eu desfilava claramente, ele me observou. Eu tenho um pescoço de modelo mesmo, né? Tradicional, eu sou aquela modelo, gente, dos anos 90, tradicional, né? Corpo, altura, é bem o perfil. Belíssima. E hoje isso não existe, eu digo, mas na época era um padrão. E eu acho que ele me observou e falou, puxa, que interessante. Não sei se porque ele viu alguma coisa da Maria Callas naquele momento. Hoje a gente está falando mais da Maria Callas no Brasil, porque tem um filme novo, a Angelina Jolie acabou fazendo um filme, mas eu conheço Maria Callas por conta das minhas incursões na história do mundo. E ela, claramente, né, ela namorou com... Bom, pessoas muito importantes, agora eu não vou entrar nisso, Onassis. mas o Onassis que tinha, né, depois logo se relacionou com Jaqueline Onassis, e lá em Nova York eu tive contato com pessoas que eram amigas da Jaqueline Onassis. Nossa. Então, sabe quando tem um bololô, mais ou menos sim. isso? E aí, quando ele fala isso para mim, eu falo, mas isso é tão inusitado, eu nunca recebi um elogio ou um comentário desses. Então, esse foi o mais inusitado de todos, justamente com o Kaiser, que é alemão, né? E eu também, Sim. pensa, eu tenho uma conexão até, porque ele é de Hamburgo, era, né? Faleceu já em 2019. Sim. E eu de Stuttgart, da minha família, não eu. Sua família. Então a gente... Incrível. Eu me senti próxima, eu falei, tá bom, Cal. Eu adorei a história, eu sou grande fã de Maria Callas, nós nascemos no mesmo dia, inclusive. Ah, que máximo, você falou Maria Callas, Cláudia. me arrepiou, eu gosto, eu sei a história dela, Viu? me emociona. Olha que lindo bacana. você trazer isso, a gente não combinou isso. Não, olha que emocionante Ela isso. é de 2 de dezembro, uma história linda, Não, e triste, grega, maravilhosa, linda, maravilhosa. E a Ana Grécia tem muita coisa dela também. Que bacana, olha só. Que linda, me emocionou, que linda. Que bacana. Laura, que linda que você é, Coincidência. querida. Conta pra nós agora do seu curso, que eu vou virar sua aluna. Conta Por pra nós favor. o curso de Christian Dior. Eu dou alguns cursos livres, ou seja, abertos, né, para amigas nossas e para pessoas da sociedade. Eu digo sociedade no sentido de comunidade, né, da cidade de São Paulo, que se interessem em fazer, alunas também, de Chanel e de Dior. E o de Dior vai ser daqui a pouco tempo, começa no dia 15 de abril. E são 4 encontros, Cláudia, com um tempo ali de 3 horas, mais ou menos, em que eu discorro toda a vida de Dior. Claramente, eu começo quando ele é ainda um menino, porque ele se inspira muito na mãe, na casa dele, onde ele nasce, onde eu fui visitar, em Granville, que é uma cidadezinha na beira do mar, na Normandia, na França. E então, é claro que eu venho, através dos tempos, até ele se tornar um grande estilista conhecido e que fez muito do que a gente ama até hoje, e a gente admira, né, o trabalho dele. Depois de Christian Dior, outros diretores de criação, é claro, que tomaram a frente dentro da marca Dior. Então, a gente vai até os dias de hoje para falar da atuação da Maria Grazia Chiuri, que é a estilista de hoje. E ela é uma mulher, é a primeira mulher que ficou à frente de uma marca feminina dentro da Dior, né? Então, foi a primeira mulher dentro da Dior a criar roupas de mulher. Porque ele e os outros que vieram depois dele eram homens. Então, tem toda uma situação interessante. Então, são imagens históricas maravilhosas que eu trago, insights, e eu leio também muito sobre ele, apesar também de ter vivido isso dentro da minha carreira, né? E também ter ido até a alguns lugares onde ele viveu. Então, é um curso bem completo. E a gente tem também um chá da tarde, na terceira aula, que remete ao que ele gostava de comer. Não, sensacional! É verdade, é incluso dentro do nosso curso. E nesse chazinho, eu desfilo, eu mostro como é que eram os desfiles da época. Laura, que incrível! É uma imersão. É uma imersão, é uma experiência muito bacana. É uma experiência. Você sai com muito entendimento sobre a história da moda, porque eu não falo só dele. Eu falo de todos os estilistas importantes que estavam naquele momento ao redor dele. Então, a pessoa que faz o curso tem um entendimento muito grande do como que a moda foi criada, né? E aí a gente tem essas experiências bacanas, que são esse chá e outras questões que eu vou trazendo. É muito gostoso. E é isso na Belas Artes. Obrigada, Laura. Na Faculdade de Belas Artes, que fica na unidade
do shopping Cidade Jardim, aqui em São Perfeito, Paulo. perfeito. No shopping tem a unidade da Belas Artes, tem as graduações de moda, gastronomia e design. Então é lá que vai ser. Que E está aberto, maravilha. então as inscrições estão abertas para quem quiser. A gente vai colocar aqui na tela o QR QR Code Code. que você nos forneceu. E corram, corram. Imagino que sejam poucas vagas e é uma experiência sensorial. É uma experiência que se vê, que muito se vive. gostosa. E a comida, a questão do chá, eu achei isso incrível. Isso é muito legal, porque a gente quis justamente... o Dior era uma pessoa que gostava de se alimentar bem, de comer bem... Diferente da Chanel, que era assim, magrinha, e né, não tinha tanta preocupação com a alimentação. O Dior já gostava bastante. Então, por conta disso, também tem esse outro aspecto. Cada um tem uma coisa para oferecer. Bacana. Né? Então, assim, a gente tem... Claro, a gente não tem champanhe francês, porque isso não poderíamos ter dentro de uma sala de aula. Mas a gente tem um chá delicioso com comidinhas e delicinhas francesas, porque a gente tem dentro da mesma unidade, como eu falei, né, o curso de gastronomia. Então, é feito tudo ali fresquinho, é uma delícia. Nossa, maravilhoso, Laura, que gostoso te ouvir. Você é uma linda mulher, uma ótima comunicadora, Cláudia. uma querida, belíssima, muito obrigada, um prazer. Um prazer estar com você, uma mulher tão elegante também e tão cheia de conhecimento. Essa troca entre nós é muito gostosa. Então, por isso que eu fiquei encantada por você. Muito obrigada, recíproco, um prazer enorme. Venha sempre, a casa é sua. Muito obrigada, muito Laura. obrigada. Até mais. Nossas redes sociais estão aqui na tela. Fique conosco para os próximos episódios.